Vamos lá? Tudo pronto? Então vamos. Olá, turma, boa noite, sejam muito bem-vindos. Esse é o segundo dia, a segunda aula, o segundo encontro com dois dos maiores investidores da história do mercado financeiro de investimentos. Falamos sobre Warren Buffett e hoje vamos falar sobre Howard Marks. Espero que vocês tenham gostado de ontem e espero que vocês aproveitem muito hoje, tá? Antes de começar especificamente sobre Howard Marks, eu queria voltar a um ponto da aula passada que nós falamos. Ontem, a gente falou sobre o analfabetismo financeiro. Falamos como pessoas inteligentes, bem-sucedidas na carreira, chegam ao mercado financeiro e acabam tomando decisões erradas. Hoje eu quero ir um nível abaixo. Porque, turma, o analfabetismo financeiro, ele é sintoma. A causa é outra. Deixa eu te contar uma história rápida que vai fazer vocês entenderem. Em 2006, um banco americano chamado Bear Stearns tinha os melhores analistas do mercado. PhDs em matemática, modelos de riscos sofisticadíssimos, décadas de experiência acumulada. 2 anos depois, o Bear Stearns deixou de existir. Em uma semana. Os analistas não estavam errados na análise. Eles estavam errados na psicologia. Eles acreditaram que o risco estava controlado porque os modelos diziam que estava. E eles ignoraram os sinais que não cabiam naqueles modelos matemáticos. Seguiram um consenso quando deveriam questionar as informações. E isso não é falta de inteligência, eles eram muito inteligentes. Na verdade, é falta de estrutura mental. E esse é o ponto central que Howard Marks passou 50 anos estudando. Ontem, você viu como Buffett pensa quando encontra um bom negócio. Como ele analisa, como ele decide, como ele espera. Hoje você vai ver algo diferente. Você vai ver como um dos maiores gestores do mundo pensa sobre o que pode dar errado. Sobre por que os mercados falham. Sobre por que investidores inteligentes perdem dinheiro. Sobre o que está acontecendo quando tudo parece estar funcionando. O Buffett te ensina a encontrar o que comprar. Howard Marks te ensina a sobreviver ao que você não previu, ou que você não conseguiu prever. Os dois juntos, eles formam uma filosofia completa, na minha opinião. E é por isso que o clube começa com esses dois. Os dois principais investidores e pensadores do mercado. Tá? Então, antes de entrar no conteúdo, eu vou te apresentar quem é Howard Marks, tá? Howard Marks, ele nasceu em 1946, no Queens, em Nova York. Ele é filho de classe média, o pai era contador. Ele estudou economia na Wharton School e fez MBA em Chicago, onde ele aprendeu a teoria moderna de finanças. A teoria dos mercados eficientes. O conceito de que o mercado sempre está certo. Essa teoria dos mercados eficientes, tá? Ela pressupõe que o preço dos ativos sempre está certo, porque o mercado é eficiente. E depois disso ele foi trabalhar e começou a perceber que o mercado ele não estava sempre certo, ele que não era tão eficiente assim, que na verdade havia padrões, que os preços oscilavam além do valor que se justificava, que as emoções dos investidores elas criavam essas ineficiências repetitivas. Então, em 1995, ele fundou a Oak Tree Capital Management, que é uma das maiores gestoras dos Estados Unidos. A Oak Tree hoje ela gera mais de 170 bilhões de dólares, uma das maiores gestoras de crédito do mundo. Tá? Mas o que tornou o Marks famoso não foi apenas o desempenho, foi o que ele escreveu. Tá? Desde 1990, Marks escreve memorandos para os seus clientes. Trimestralmente, se eu não me engano, ele escreve memorandos, falando, assim como Warren Buffett também faz, ele escreve
para os investidores dele análise sobre o mercado, sobre ciclos, enfim. Warren Buffett disse publicamente uma vez que quando ele recebe um memorando do Howard Marks, é a primeira coisa que ele para e lê. Tão importante que ele dá, a importância que ele dá para esses memorandos. Esses memorandos foram a base do livro que a gente vai estudar hoje, que é O Mais Importante É. Um livro que fala sobre o que comprar, que fala sobre como pensar antes de qualquer compra, tá? E ainda antes de entrar no conteúdo, uma coisa muito rápida. O que você vai ouvir na próxima hora é exatamente o tipo de conteúdo que existe dentro do Clube Capital Intelectual. Não resumo, não são bullet points, não é aquele conteúdo raso que você encontra em qualquer lugar. É um mergulho profundo, um investidor por vez, seu mecanismo real destilado, né, decodificado, aplicado à sua realidade. Isso é o modelo, isso é o módulo 2 do Clube Capital Intelectual, né? Mas a gente fala sobre isso com mais detalhes no final, pode ficar tranquilo. Agora, vamos entrar juntos aqui, porque o que vem a seguir vai mudar como você pensa sobre risco, tá? Eu quero começar com uma imagem. Imagina que você está participando de um concurso de beleza, mas esse não é um concurso de beleza comum. Nesse concurso, você não ganha escolhendo a candidata que acha mais bonita. Você ganha escolhendo a candidata que você acha que os outros vão achar mais bonita. Parece a mesma coisa, né? Não é. Você precisa pensar no que os outros estão pensando, não no que você pensa. Isso não é metáfora minha. Isso é a de John Maynard Keynes. É um dos maiores economistas da história. E é a descrição mais precisa de como o mercado funciona. No mercado, você não ganha comprando o que acha que é bom. Você ganha comprando o que vai ser reconhecido como bom pelos outros, antes que eles reconheçam. E Marx usa essa lógica para explicar o que ele chama de pensamento de segundo nível. Essa é a primeira parte da aula, o pensamento de segundo nível. Marx diz que existem dois tipos de pensamento. O pensamento de primeiro nível, que é assim: essa empresa está indo bem, logo eu vou comprá-la. Simples, direto, meio lógico e completamente inútil para gerar retorno acima da média. Por quê? Porque se você chegou a essa conclusão, 10 mil outros analistas chegaram antes de você. Essa informação já está no preço do ativo. Você não está vendo nada que o mercado não viu. Já o pensamento de segundo nível, ele é diferente. Ele não pergunta se a empresa é boa. Ele pergunta, o mercado já sabe que ela é boa? O preço atual já reflete isso? E o que acontece se o futuro vier diferente do que o consenso espera? Marx coloca mais ou menos assim: para ter resultado acima da média, você precisa pensar diferente da maioria. E não é só diferente dos outros, e também mais corretamente do que os outros. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Você viu uma notícia, empresa X bate estimativas de lucro pelo 5º trimestre consecutivo, por exemplo. O pensamento de primeiro nível é: que empresa incrível, eu vou comprar. O pensamento de segundo nível é: essas boas notícias que saíram já foram incorporadas ao preço? O mercado já precificou o crescimento dessa empresa? A ação já subiu 80% no ano. Será que esse crescimento futuro justifica o preço atual? Ou o mercado está sendo otimista demais? Veja o que acontece. O pensador de segundo nível não faz a mesma pergunta que os outros investidores. Ele faz a pergunta seguinte. Marx lista as perguntas que separam o pensamento superficial, né, de primeiro nível, do pensamento profundo, que são: quais são as probabilidades reais de bons resultados futuros e não apenas a expectativa otimista? O mercado está pessimista ou otimista demais? Outra pergunta:
O preço atual reflete o consenso? Se reflete, onde minha visão diverge desse consenso? E se eu estiver certo e o consenso errado, o que acontece? Bom, essas perguntas, pessoal, não são complicadas, mas a verdade é que quase ninguém as faz. Porque a maioria para na primeira conclusão que parece razoável. E no mercado, razoável, infelizmente, não é suficiente. Marx diz algo que parece duro, mas ele é bem preciso. Para superar o mercado, você precisa ter uma visão que difere da maioria, mas essa visão também precisa estar correta. Então, para você ter melhores resultados, são duas condições: um pensamento diferente e correto. Só diferente não basta. Só correto também não basta. Isso é o que Marx chama de posição desconfortavelmente idiosincrática. Estar sozinho em uma posição e ter razão. Porque às vezes, estar muito à frente do tempo é indistinguível de estar errado. Até que o tempo mostra que você estava certo. E, bom, agora vamos para a segunda parte dessa aula, entendendo o risco. Agora a gente chega ao coração da filosofia de Marx. Tá? A palavra que aparece em cada memorando, em cada entrevista, em cada capítulo do Marx é essa: risco. A academia define risco como volatilidade. Quando o ativo oscila, o desvio padrão do retorno. Marx diz que isso está errado, fundamentalmente errado. Volatilidade é desconforto, não é risco. Uma ação ela pode cair 40% e ser exatamente o que você deveria estar comprando mais. Outra ação pode ficar estável durante anos e estar destruindo silenciosamente seu poder de compra. A volatilidade ela não te diz nada sobre isso. Para Marx, para Howard Marx, risco é uma coisa só. Risco é a probabilidade de perda permanente de capital. Não oscilação, perda permanente. Capital que saiu não volta mais. E essa distinção de risco muda tudo. Porque quando você define risco como volatilidade, você reage ao preço. Quando você define como perda permanente, você reage ao valor. E aqui vem o segundo ponto ainda mais importante. Marx diz que risco e retorno não são simplesmente proporcionais. A academia diz mais risco, mais retorno. Marx diz diferente. Risco depende de quem está avaliando. Para o investidor que entende o que está fazendo, um ativo que parece arriscado para o mercado pode ter risco real muito baixo. Porque ele enxerga o valor onde os outros só enxergam o medo. O Buffett disse, risco vem de não saber o que está fazendo. Lembram na última aula? Marx, ele expandiu isso. Ele diz que risco ele diz que risco mais perigoso é o risco que ninguém está discutindo. O risco invisível, vamos dizer assim. Porque quando todo mundo fala sobre um risco, ele já está precificado. O mercado já se preparou para aquilo. O risco real está no que ninguém está enxergando, no que não está nos modelos matemáticos, no que foi esquecido porque o mercado, por exemplo, está eufórico. Marx tem uma frase que resume isso. O risco está mais alto quando é percebido como baixo. Pensa no que isso significa. Quando tudo parece seguro, quando os preços só sobem, quando todos estão ganhando, quando ninguém questiona o mercado, é exatamente nesse momento que o risco real está mais alto. Porque os preços já incorporaram o otimismo. Qualquer surpresa negativa vai ser amplificada. E o inverso também é verdadeiro.
Quando tudo parece perigoso, quando os preços já caíram, quando está todo mundo em pânico, quando ninguém quer comprar, é nesse momento que o risco real está mais baixo. Porque os preços já incorporaram o pessimismo. Qualquer surpresa positiva também vai ser amplificada. Interessante, né? Bom, agora a gente vai para a terceira parte, o valor intrínseco, né, do ativo. Tudo que eu falei até agora leva a uma pergunta. Bom, se o preço não é confiável, por que ele sobe por euforia e cai por pânico? O que determina o valor real de um ativo? Marx segue a tradição de Benjamin Graham e Buffett, né? O valor de um ativo é a soma de todo o caixa que ele vai gerar ao longo da sua vida, trazida ao valor presente. Fluxo de caixa descontado, digamos assim. Bom, essa teoria é simples de enunciar, ela é difícil de calcular, mas ela é impossível de saber com certeza se está certa. E é exatamente essa incerteza que cria também as oportunidades. Quando o mercado está otimista, uns investidores exageram no numerador e projetam lucros futuros irreais. Agora, quando o mercado está pessimista, eles exageram na taxa de desconto, como se o fim do mundo fosse garantido, como se o mercado fosse acabar, como se fosse piorar as coisas, vamos dizer assim. Mas em ambos os casos, o preço se afasta do valor. E quando o preço se afasta do valor, é aí que aparece a oportunidade. Marx, ele cita a abordagem mais extrema disso, que é o investimento net do Benjamin Graham. Imagina uma empresa que vale R$100. Vou dar um exemplo desse investimento net. Ele tem R$100 em ativos circulantes, tá? Ele vale R$100 em ativos circulantes. Ativos circulantes, caixa, estoques, recebíveis, e está sendo negociado por R$60 na bolsa. Graham comprava esse tipo de empresa, porque em teoria ele poderia comprar toda a empresa, liquidar os ativos circulantes, pagar as dívidas e ainda sobrar dinheiro. Ou seja, você pagaria menos que nada pelo negócio. E isso não acontece hoje com frequência. O mercado ele ficou mais eficiente. Mas o princípio continua o mesmo. Ele é o mesmo. Buscar o que está sendo negociado por menos do que vale. Com desconto suficiente para errar na análise e ainda não perder dinheiro. Isso é o que Marx chama de margem de segurança. E este é o tema central do próximo ponto. A parte 4, a eficiência do mercado. Para entender onde estão as oportunidades, precisamos antes entender como que o mercado funciona. O mercado é altamente eficiente. E isso não é um elogio, isso é um alerta. Porque os participantes, eles são inteligentes, eles são bem informados, eles são motivados e eles são rápidos. Quando uma boa notícia chega, ela automaticamente está no preço. Algoritmos, fundos, analistas, todos chegam antes de você. Então, quando você compra uma ação boa, você já está pagando pelo fato dela ser boa. O preço, ele reflete isso. Marx, ele tem uma frase perfeita para isso, que é: o mercado não oferece almoço grátis. Se um ativo parece oferecer retorno acima da média, sem um risco proporcional, possivelmente você está vendo errado. Ou o risco é maior do que aparenta, ou os outros já viram a mesma coisa e o preço já subiu. Mas aqui está um ponto crucial. Eficiência não significa perfeito. Ineficiências existem no mercado. Precificações erradas também. Erros de percepção também existem. E Marx diz algo importante sobre isso. Ele diz que as ineficiências, que são as precificações erradas, as percepções erradas, são elas que oferecem oportunidades potenciais para lucros maiores. Estudá-las, portanto, estudá-las é de fato
o único caminho para a obtenção consistente de lucros acima da média. O problema é que ineficiências elas são raras, elas são muito difíceis de identificar e exigem exatamente o que nós discutimos, pensamento de segundo nível. A maioria dos investidores confunde movimento de preço com oportunidade e são coisas completamente diferentes, tá? O que nos leva à parte 5, entendendo os ciclos, né? Howard Marks tem uma crença central dentro da filosofia dele, que tudo é cíclico. Ele acredita que a economia é cíclica, que o crédito é cíclico, que o lucro das empresas também é cíclico, a disponibilidade de capital, a psicologia dos investidores, tudo se move em ciclos, segundo Howard Marks. E o investidor que não entende isso está sempre surpreso com o que é normalmente perfeitamente previsível. Então Marx passou décadas estudando esses ciclos e chegou a uma conclusão, e muito simples, tá? Os excessos do mercado também são cíclicos. O que sobe demais, depois cai. E o que cai demais, também sobe depois. Mas isso não acontece na hora certa e nem na velocidade certa, mas acontece inevitavelmente. O ciclo mais importante não é o econômico, é o ciclo psicológico. A oscilação entre euforia e desespero. Marx descreve isso como um pêndulo. Um pêndulo. O pêndulo ele oscila entre dois extremos. Nada pode dar errado, um extremo, tudo vai colapsar, o outro extremo. E raramente fica no meio. E cada vez que vai para um extremo, cria condições para voltar para o outro extremo. Quando o mercado está em euforia, os preços sobem além do valor. O risco real aumenta, a percepção de risco cai e todo mundo parece estar ganhando. Nesse momento, normalmente, o Marx vende, ou pelo menos reduz posição. Agora, quando o mercado está em desespero, os preços caem abaixo do valor. O risco real diminui, mas a percepção de risco ela explode, porque tudo parece estar perdendo. E nesse momento, Marx compra. Isso parece meio óbvio quando dito assim, mas é extremamente difícil na prática. Por que é difícil se parece muito óbvio? Porque comprar quando tudo parece afundar exige uma coisa que é resistir à pressão social mais intensa que existe no mercado. Marx usa um exemplo que ficou famoso. Na bolha tecnológica no final ali dos anos 90, a Oaktree não investiu em empresas de tecnologia, assim como Warren Buffett também não. E os clientes da Oaktree começaram a reclamar. Por que você está perdendo essa oportunidade? Todo mundo está ganhando dinheiro menos você. E Marx manteve a posição. Quando a bolha estourou em 2000, os índices caíram 80%, 90%. A Oaktree estava protegida. A Berkshire Hathaway também estava com Warren Buffett. Eles não perderam dinheiro nessa época. A defesa virou ataque. Marx tem uma frase sobre isso. Ser muito cuidadoso pode te fazer parecer estúpido durante um tempo, mas te mantém no jogo quando os outros saem. Essa frase ela é muito conhecida dele. E é muito verdade, né? Às vezes você pode até se machucar, mas você não pode sair do jogo, né? E quando você se expõe além ou fica eufórico além da conta, você pode sair do jogo, né? Chegamos à parte 6 dessa aula, combater as influências negativas. Chegamos ao capítulo que Marx considera o mais importante do ponto de vista prático. Por que investidores inteligentes tomam decisões ruins? A resposta não é falta de informação, é psicologia. Marx diz algo que parece duro, mas é preciso. Os maiores erros em investimentos não têm origem ligados à informação ou análise. Têm origem em fatores psicológicos. E ele nomeia 6 influências específicas. Cada uma
capaz sozinha de destruir um portfólio ou uma carteira de investimentos. A primeira influência é a ganância. O desejo de dinheiro, ele é legítimo, mas quando ele vira ganância, quando vira avidez destemida, ele se torna uma força que é capaz de superar o senso comum, a prudência, a aversão ao risco e até mesmo, turma, a memória de perdas passadas. A ganância, ela te leva a se lançar junto à multidão em busca de retornos maiores. E você acaba pagando o preço depois. A segunda influência que ele traz é o medo. A contrapartida da ganância. No mercado, o medo não significa aversão racional ao risco. Significa pânico. Medo significa pânico. Uma preocupação excessiva que impede decisões construtivas exatamente no momento que mais importa para agir. Então, quando o mercado cai, o medo te faz vender na hora errada. Quando então você deveria estar comprando, você fica paralisado. Então o medo, ele é terrível também. É uma influência horrível. A terceira influência, a suspensão da incredulidade. Essa é sofisticada. Essa influência é a tendência das pessoas de descartar a lógica, a história e os modelos estabelecidos para aceitar propostas improváveis que as tornarão ricas. Marx, ele acaba citando Charlie Munger por isso. Nada é mais fácil do que se iludir. Porque as pessoas acreditam que aquilo que desejam seja também verdadeiro. Na prática, isso significa acreditar que dessa vez vai ser diferente. Que as regras históricas não se aplicam mais. Que a nova tecnologia, a nova empresa, o novo ativo não precisa ser analisado pelos critérios normais. E isso está no centro de toda bolha histórica. Sempre. A quarta influência, o comportamento de manada. A tendência de se conformar com a visão do rebanho, mesmo quando essa visão é claramente absurda, mas você aceita. Marx cita um experimento clássico de psicologia, de Solomon Asch, dos anos 50. Asch colocou voluntários em grupos, fez perguntas simples sobre comprimento de linhas, algo que qualquer um podia responder visualmente. Mas a maioria do grupo eram atores contratados para dar respostas erradas. O resultado foi assustador. Um grande percentual de voluntários reais ignorou o que via com os próprios olhos para poder concordar com o grupo. No mercado, isso é comportamento de manada. Você sabe que algo não faz sentido, mas todo mundo está comprando. Todo mundo está empolgado. Todo mundo parece estar ganhando. E então, você acaba comprando também. Para quê? Para não parecer idiota. Marx diz que há um momento em todo o ciclo de alta que as pessoas que estão de fora do mercado começam a ser vistas como loucas, como aconteceu na bolha da internet com Warren Buffett e com Howard Marks. Elas pareciam estar loucas, não vendo o que estava acontecendo. Todo mundo, a pergunta que é, todo mundo está ganhando menos você. E essa frase é um dos sinais mais claros de que o mercado está em extremo de euforia. Essa é uma frase clássica disso. Vamos para a quinta influência. A quinta é a inveja. A inveja talvez seja a mais nociva de todas. Marx cita um exemplo real. Uma instituição que ele conhecia gerou 16% por 5 anos consecutivos. Um resultado extraordinário, concorda? Retorno real, acima da inflação, consistente. Mas havia desânimo. Por quê? Porque
porque os pares geraram 23 no mesmo período. Pensa nisso. Pessoas infelizes gerando lucro de 16% ao ano. Por quê? Porque outra pessoa ganhou mais. A comparação destruiu o processo racional. Quando a bolha estourou, os que tinham gerado 23 perderam muito mais do que os que tinham gerado 16. No mesmo momento de alta, a inveja empurrou os gestores para posições mais agressivas. Para quê? Para não parecerem para trás, com resultados desastrosos. A sexta influência é o ego. Os resultados são avaliados sempre no curto prazo. Então, quem assume mais risco ganha mais nos períodos bons. E o ego se saboreia disso. Porque é sempre agradável se sentir inteligente. É agradável ter os outros concordando com você. Mas Marx diz que os investidores sensatos, muitas vezes, eles trabalham na obscuridade. Eles obtêm lucros sólidos nos períodos bons e perdem menos nos períodos ruins. Mas isso não é glamouroso. Mas é a melhor fórmula para a criação de riqueza no longo prazo. Ao contrário do que alimenta o ego, que leva mais risco do que necessário. Antes de continuar, deixa eu pausar aqui por um segundo. Turma, você acabou de ouvir sobre 6 forças psicológicas que destroem portfólios de investimentos inteligentes. Que foi a ganância, o medo, a ilusão, o efeito manada, a inveja e o ego. Essas forças não são fraquezas de pessoas burras. Na verdade, são padrões humanos universais, que afetam todo investidor, desde o iniciante até o profissional com mais de 30 anos de mercado. A diferença está em quem reconhece elas, em quem tem estrutura para resistir. E isso é exatamente o que o clube trabalha. O clube não trabalha só o que comprar, mas como pensar antes de qualquer compra. Então, a gente está indo agora para o resumo final da aula, então continua comigo, que talvez essa parte seja uma parte muito importante da aula, esse resumo final. Agora vamos juntar tudo. Vamos fazer uma síntese do que a gente viu aqui hoje. Tá? Pessoal, o Howard Marks não é um investidor que mais ganhou dinheiro, mas provavelmente é um investidor que melhor entendeu por que os outros perderam dinheiro. E ele sistematizou isso em uma filosofia coerente, aplicável, testada crise após crise ao longo de 50 anos. Então, vamos pegar os fundamentos. Primeiro, para ter resultado acima da média, você precisa pensar de forma diferente, mais corretamente. Não basta ter informação, precisa ter estrutura de pensamento. Segundo, risco real não é volatilidade. É a probabilidade de perda permanente do capital, quando você perde o dinheiro e não recupera. E o risco mais perigoso é o que ninguém está discutindo. Lembra que a gente falou isso? Quando ninguém está conversando sobre isso. Terceiro, tudo é cíclico. O investidor que entende os ciclos usa os extremos a seu favor em vez de ser destruído por eles. Quando está na máxima histórica, ele compra mais. E quando está na mínima histórica, ele vende. A gente tem que usar esses ciclos, esses extremos, a nosso favor. A quarta, as influências psicológicas, elas são universais. Ganância, medo, manada, inveja, ilusão e ego. Reconhecê-las não elimina, mas dá uma chance da gente resistir e, quem sabe, não perder. Tá? Quinto, defesa primeiro, margem de segurança, preservação de capital, humildade estruturada. Quem perde menos nas crises vence no longo prazo. Tá? Não é quem ganha mais que vence no longo prazo. Sexto, habilidade real é assimétrica. Ela aparece quando o mercado vai contra você e você ainda assim performa. Tá? Esses princípios não são de 2024, 2025, 2026. Eles são de 1990, de 2000, 2008.
e continuam valendo. Porque o mercado muda, os ativos mudam, as tecnologias mudam. Mas como eu disse, a natureza humana não muda. Medo e ganância, eles vão continuar os mesmos. E quem entende essa natureza se protege ela e tem uma vantagem enorme, enorme, tá? Produção, eu posso tirar meu paletó? Eu vou tirar meu paletó porque vai ficar confortável agora nessa parte. Tem que pegar o microfone. A produção vai ficar brava comigo que eu estou fazendo isso aqui agora. Bom, vamos lá. Pessoal, vocês passaram 2 dias aqui comigo. Ontem, dentro da cabeça do Warren Buffett, e hoje, dentro da cabeça de Howard Marks. 2 homens que construíram fortunas reais, com filosofias diferentes, mas com pontos em comum. Eles pensam diferente, eles agem diferente, e eles resistem ao que a maioria não consegue resistir. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. O que você vai fazer com o que você aprendeu nesses 2 dias? Porque informação, pessoal, sem estrutura, se perde. Você pode ter assistido essas 2 aulas e simplesmente não mudado nada. Você só recebeu informação. Você acabou que não aprendeu ou botou em prática. Daqui a uma semana, você vai lembrar de alguns conceitos que a gente falou, né, hoje e ontem. Daqui a um mês, a maioria vai ficar pelo caminho. E você vai continuar tomando decisões com a mesma estrutura de antes. A menos que você faça algo diferente. E é por isso que eu criei o Clube Capital Intelectual. Eu criei ele para garantir que você aprenda aqui e o que você aprender aqui vire estrutura, vire critério, vire decisão melhor. Tá? Então, o Clube Capital Intelectual ele é um programa fechado, de 6 meses, que a gente vai passar junto. Não é um canal no YouTube, não é um grupo de Telegram com dicas, não é um curso de análise técnica. É uma formação estratégica para quem quer jogar o jogo em outro nível. O método que a gente utiliza é um método que eu criei chamado Método Estratégia de Gigantes, que são 5 etapas. Primeiro, reprogramar a mentalidade, a gente tirar a cabeça de lógica da maioria, aprender a pensar risco, tempo e oportunidade como os grandes pensam. O segundo, decodificar a estratégia dos grandes investidores e entender como eles realmente fizeram dinheiro, onde que estava a vantagem real de cada um dos investidores, como é que eles alocavam capital. Tá? A terceira, extrair o padrão replicável disso, separar o que foi contexto histórico do que é lógica aplicável à nossa realidade, o que se repete e o que pode ser usado. Quarto, aplicar na prática. Ações brasileiras, internacionais, renda variável, alocação de carteira, critérios de decisão. E quinto, consolidar e escalar tudo. Repetição disciplinada, controle emocional, crescimento progressivo de capital. Durante 6 meses você vai estudar os 5 maiores investidores do mundo. Buffett, Howard Marks, Charlie Munger, Philip Fisher e Ray Dalio. Não é a biografia deles, é o mecanismo real que os enriqueceu. E como aplicar esse mecanismo na sua realidade. Tá? Eu vou te contar o que está dentro do clube, tá? O que você vai receber quando você entrar no Clube Capital Intelectual. Primeiro entregável. Primeira coisa que a gente vai entregar são as aulas gravadas, estruturadas todo mês, no formato que você acabou de experimentar nesses últimos 2 dias. A gente vai falar um investidor por mês, decodificado, destilado, aplicado. Tá? O segundo entregável é um PDF estratégico por módulo. Checklists, critérios, filtros de decisão. Não é a transcrição da aula, tá, turma? É o que realmente importa, formatado para você usar. O terceiro entregável
é a planilha estratégica de despesas e receitas, né? Para organizar o seu capital, para saber exatamente quanto você pode investir, para tirar a emoção do processo, ok? O quarto entregável esse é sensacional. Eu vou fazer uma masterclass mensal com convidados, com perguntas e respostas para calibrar a estratégia com que você está aprendendo ao longo do tempo. Eu vou chamar só convidados que que também acreditam na filosofia desses investidores, tá? E o quinto entregável, eita produção, entregável. O quinto é uma comunidade estratégica no WhatsApp, um ambiente filtrado, sem ruído, sem euforia, sem dica quente de qual ação comprar, não. Só gente séria que pensa no longo prazo e querem discutir estratégia em nível alto, tá? O sexto entregável, que é a gravação de todas essas aulas gratuitas que eu estou dando ontem e hoje, tá? Sobre Howard Marks e Buffett também vai estar lá. Você vai poder rever essas duas aulas com calma e poder se aprofundar no tema, tá? E para ter todo esse conteúdo, para assistir ele, na verdade, para ter todo esse conteúdo que a gente teve nesses dois aulas, eles vão estar lá gratuitamente para aprofundar no seu próprio ritmo, tá? E tem mais 2 bônus exclusivos aqui para quem entrar nessa edição, que é a edição fundadora do Clube Capital Intelectual. Esses bônus eles têm algumas restrições, tá? O primeiro bônus para os 100 primeiros membros que comprarem, que entrarem, vão ganhar o livro Capital Inteligente, o meu livro físico. Ele vai ser enviado para você com uma dedicatória minha, tá? Tem até o símbolo dele aqui atrás. Esse livro é a base mental do programa, tá, gente? É o contexto de tudo que você vai estudar no clube, tá? E tem o bônus 2. Esse bônus é um bônus realmente especial. É um bônus que a gente está preparando com muito carinho ele, que vai ser realmente um momento de muito conhecimento e mudança que as pessoas que participarem vai ter. Que vai ser para os primeiros 50 membros. Os primeiros 50 participam de um encontro presencial comigo e com uma série de convidados. A gente vai fazer uma imersão estratégica um dia inteiro, onde a gente vai conseguir trazer ali muito conhecimento para todos os participantes, comigo e com vários convidados, tá? Vai ser 100% presencial e com muita estratégia, tá? Bom, esse tipo de acesso, pessoal, que a gente está fazendo, que está dando agora nessa aula, não vai existir depois da edição fundadora, tá? Essa edição, obviamente, como ela é dos fundadora, ela nunca vai se repetir, tá bom? Mas antes da gente entrar na oferta, deixa eu falar, deixa eu ser direto aqui com vocês, para falar para quem que é o clube, tá? O clube, turma, é para quem quer começar do zero, mas tem paciência de esperar o processo também. É para quem está cansado de resultado médio, para quem investe há anos e o patrimônio cresce devagar demais. É para quem consome muito conteúdo, mas continua confuso. Para quem já perdeu dinheiro por erro evitável, não precisava ter perdido. É para quem quer parar de depender de dica e desenvolver critério próprio. Para empresários e profissionais que ganham bem, mas não fazem o dinheiro trabalhar de forma estruturada. Agora eu vou falar para quem não é, tá? Se você for uma dessas pessoas, não precisa ficar. Não é para quem quer dica quente sobre o que comprar. Eu não vou ficar, o que eu compro, o que subiu, o que caiu. Não, não. A nossa comunidade, o nosso clube é para desenvolver mentalidade e não para dar dica. Não é para quem quer retorno rápido sem esforço. Não é para quem está procurando o próximo bilhete da Mega Sena. Isso aí a gente deixa para o final do ano na Mega Sena lá da virada. Não é para quem não está disposto a pensar diferente da maioria.
tá? O clube é para quem quer jogar o jogo certo, com estrutura, com método, com consistência, tá? Para mim, obviamente, era muito mais fácil ficar aqui prometendo resultados instantâneos, ganhos rápidos, mas não é a minha forma de ver. Então, aqui eu passo a minha forma de ver o mundo, e a minha forma de ver o mundo é que as coisas realmente elas precisam de energia, de tempo para acontecer, tá? Agora eu vou falar sobre o investimento para entrar no clube. E eu quero que você entenda o contexto. Bom, se você fosse montar isso separado, todos esses entregáveis que eu falei, um curso presencial de investimento estratégico, ele vai custar entre 3 e 5 mil reais. Um evento de investidores entre 1.500 a 3 mil reais, tá? Livros, mentorias e formações separadas facilmente acima de 4 mil, tá? O valor cheio do Clube Capital Intelectual, com todos os entregáveis, todos os bônus, toda a estrutura de 6 meses, é de R$ 2.187. Mas você não está pagando esse valor hoje. Hoje, por você estar aqui esses 2 dias, por ter investido esse tempo estudando, em vez de estar assistindo outra coisa, eu fico muito feliz. Você tem acesso ao preço especial dessa edição de fundador, que são só 12 parcelas de R$ 117,75 sem juros. Isso, pessoal, dá menos de R$ 4,00 por dia. Menos do que um café por dia. Isso é menos do que uma assinatura, essas de streaming. É muito menos do que um erro de investimento mal pensado. Mas eu preciso ser claro sobre uma coisa. Esse preço, ele só existe apenas até hoje, meia-noite. Não amanhã, não depois de amanhã. Não daqui a uma semana, se você mudar de ideia. Só hoje. Quando der meia-noite, acabar, o preço volta ao normal. Sem exceção, sem negociação, sem desconto especial. Eu sei que isso parece urgência artificial de produto digital, mas não é. Eu estou realmente fazendo esse preço por ser essa edição de fundador e por vocês estarem aqui nesses 2 dias. Esse desconto foi criado especificamente para quem esteve aqui nesses 2 dias, para quem demonstrou que leva isso a sério. Por isso que a gente criou o grupo de WhatsApp. Para quem não esteve aqui, não tem acesso a esse preço. E quem não esteve aqui, mas vai decidir hoje, também não terá. Quem esteve aqui e não vai decidir hoje, também vai perder o desconto. Porque o desconto, ele é, na verdade, uma recompensa por decisão, não por procrastinação, né? E, turma, tem uma coisa que tira qualquer risco dessa decisão hoje, que são os 7 dias de garantia incondicional. Então, se você decidir hoje e se arrepender, você pode cancelar. Ou seja, você entra, acessa o programa completo, assiste as primeiras aulas, o vídeo de boas-vindas, explora os materiais que você já tem lá, e se nos primeiros 7 dias você entender que não é para você, eu devolvo o seu dinheiro integralmente. Sem justificativa, sem constrangimento, sem burocracia. É automático, tá? Porque se não for bom para você, também não é bom para mim. Eu não quero que você compre algo que você não vai precisar, não vai usar, tá? Então, o risco aqui, ele é zero. Você decide agora e avalia depois. Ou seja, compra agora e depois qualquer coisa você cancela, tá? Vamos lá, você passou 2 dias estudando o jeito como os maiores investidores do mundo pensam. Você ouviu sobre pensamento de segundo nível, com Howard Marks, sobre risco real, sobre ciclos, sobre forças psicológicas que destroem portfólios de pessoas inteligentes, sobre margem de segurança, sobre o que significa ter habilidade de verdade. E você tem 2 opções agora. Opção 1, você sai daqui com boas ideias, continua a semana, volta à rotina. Daqui a 3 meses, olha para sua carteira e percebe que está igual. Com as mesmas dúvidas estão lá. Que os mesmos erros se repetem. E a opção 2, você entra no clube. Nos próximos 6 meses, você estuda com Graham, Fisher, Morgan House, com a mesma profundidade que estudou Buffett e Marx nesses 2 dias. Você desenvolve critério próprio,
você para de depender de dica, você começa a tomar decisões estruturadas. Essa segunda opção, ela está disponível agora, com preço especial que nunca mais vai existir. O QR Code eu estou colocando aqui no canto da tela e o link a gente está mandando no grupo de WhatsApp de novo, tá? As vagas são limitadas. Quando chegar no número das vagas eu vou fechar e acabou. Quem entrou, entrou, tá? E esse preço, 12 parcelas de R$ 117,75, existe apenas até o fim do dia de hoje, à meia-noite, tá? Não é até amanhã, é somente até hoje, meia-noite. Ok? Pessoal, porque o que está em jogo aqui não é o valor da parcela. O que está em jogo é o custo de continuar sem estrutura. É o custo de continuar sem critério claro, sem plano definido. É olhar daqui a 5 anos e perceber que podia ter construído muito mais. Esse é o verdadeiro custo de não decidir. Ontem eu disse que o Buffett conhece a padaria e continua fazendo pão enquanto o senhor mercado oscila. Acho que vocês lembram que eu falei isso. Hoje você viu que Marx entende o ciclo. Sabe que o pêndulo sempre volta e age antes que os outros percebam. Esses dois homens não têm a mesma estratégia, mas eles compartilham uma coisa. Pensam com estrutura quando os outros pensam com emoção. Eles agem com convicção quando os outros agem com medo. Eles esperam quando os outros correm. E é exatamente isso que o clube vai te ensinar a fazer. Não é copiar o Buffett, não é imitar o Marx, mas desenvolver a mesma qualidade de pensamento aplicada à sua realidade, com o que você tem no mercado em que você está. Porque, pessoal, riqueza não é um evento, é uma sequência de decisões certas. E decisões certas começam pelo pensamento. Muito obrigado por esses 2 dias. Para mim, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, o QR Code está na tela. Você tem esse momento para tomar essa decisão e mudar a sua trajetória de investidor e, quem sabe, ter uma aposentadoria e uma vida mais tranquila. Tá bom? Te espero no clube. Um forte abraço. Até mais.